Olá, família do Axé, como é que todos vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje é domingo, dia 16 de novembro. Todos os domingos o Pai traz esse quadro, Bate o Papo, o Pai Responde, sempre às 21 horas, às 9 da noite. Qual é o conteúdo do dia de hoje? 7 lugares perigosos para um médium ou um macumbeiro. Isso é verdade? Isso realmente existe? Ou é mito? Vamos conversar sobre isso de uma forma rápida e objetiva. O pai vai chamar a vinheta e já estamos entregando tudo. Que entre a vinheta. Vamos lá. Família do Axé, vamos para dentro do conteúdo. É verdade ou é mito? Existe alguns lugares, algumas pessoas dizem que são 3 lugares, outras dizem que são 5 lugares. Tem gente que diz que são 10 lugares. Então, a verdade é que existe alguns lugares que são com uma egrégora, uma energia mais densa, mais negativa, e que nós, macumbeiros, filhos e filhas, irmãos e irmãs de Axé, médios de incorporação ou não, mas que estamos inseridos dentro do culto de religiões de matriz africana, temos que ter essa ideia, essa compreensão, sim. Então, eu não digo que tem 5, 10, 15 lugares, tá? Cada um traz a sua formatação. O pai aqui nesse quadro, Bate-Papo, o Pai Responde, está trazendo 7 lugares, tá? Sendo que cada lugar desse, o pai está citando outros lugares com uma egrégora muito próxima, uma ideia também muito próxima daquele lugar que o pai vai trazer como exemplo, tá? Então, antes do pai trazer o primeiro lugar, realmente é verdade, não é mito. Existem esses lugares, tá? E o pai classificou em 7 lugares. O primeiro lugar que o pai traz é o cemitério, a Calunga Pequena. O cemitério é o primeiro lugar, mas o pai traz outros lugares com uma egrégora próxima e parecida para que a gente possa formatar esse entendimento, ok? Então, primeiro lugar, cemitério, Calunga Pequena, e depois vem o velório, lugares que tem a ideia de estar ali com uma questão de velório, igrejas e capelas que também fazem o velório dentro do próprio espaço da igreja ou da capela, e também as questões das igrejas, das capelas, além do velório, você tem as questões das orações e das rezas que sempre são feitas para as pessoas que partiram, para os espíritos, para as almas. A gente classifica como egum. Então, sempre tem essa mesma egrégora, ok? Por causa dessas duas linhas de entendimento. E também entra, no primeiro lugar, junto com o cemitério da Calunga Pequena, as igrejas e as capelas, também o IML, tá bom? Porque ali você sabe o que é feito no IML, você nem vai explicar que já está entendido, né? Segundo lugar, o pai traz hospitais, mas outros lugares com a mesma egrégora e mesmo entendimento de negatividade de lugares com energias mais densas, tá? Então, segundo lugar, hospitais, mas também pronto-socorros, UTIs, tá? Sempre nessa egrégora da doença, da enfermidade, por mais que ali trabalhem pessoas que estejam com a sua saúde plena, que são as pessoas que trabalham na área da saúde, mas é um lugar para cuidar das pessoas que estão doentes. De doença também, pessoas vêm a falecer e morrer nesses locais, ok? Também as clínicas de saúde mental, chamados e conhecidos popularmente de hospício, tá? Aí a questão também aqui espiritual e afetando muito o mental. Então, esse foi o segundo lugar, hospitais e esses outros exemplos que o pai está trazendo. Terceiro lugar, delegacia, prisão, né? Ou presídio, tá? É uma egrégora bem carregada, muito densa, tá? Inclusive por tudo aquilo que aquelas pessoas que ali estão naquelas condições de presas
fizeram mediante a sua vida. Então, e fora o próprio local, tá? Vamos lá, quarto lugar. Vamos lá, bar e baladas. E locais que possam ter show ou um acúmulo muito grande de pessoas, na ideia de multidão, ou lugares com uma circulação muito grande de pessoas. Já no bar, na balada e onde tem shows com ideia de muita gente, está na questão dos vícios, tanto com álcool quanto também outros tipos de vícios. Então, é um lugar que você também tem que ter muito cuidado, ok? Dentro do quarto lugar, que é o bar, balada, e onde tem muitas pessoas, o pai também traz 2 lugares, tá? Que é o motel, tá? E as chamadas casas vermelhas, que hoje em dia se chama de termas, tá? Aí já na questão da sexualidade, da questão do sexo, ali sendo conduzido, tá bom? Essa é a ideia. Quinto lugar, lugares onde você tem ideia de jogos de azar. Sim, que é um vício muito forte, que acarreta grandes prejuízos, enormes prejuízos, tá? Então você tem essa egrégora bem baixa em lugares com jogos de azar, que pode ser cassino, pode ser onde você tem corrida de cavalo, ou corrida de qualquer outro animal, ou até briga de animais, de uma forma bem negativa, tá ok? Essa é a ideia que devemos ter. Sexto lugar que o pai vai trazer são as casas antigas e abandonadas. Presta bem atenção. Então pode ser casas antigas, bem antigas e abandonadas. Também casarão antigos, fazendas, fábricas, galpões, tá? Isso bem antigo, abandonado ou desativado. Existe uma egrégora bem baixa e bem negativa nesses lugares? Sim. Ok? Também a ideia, aí vocês vão falar, oi meu pai, vamos lá. Também a ideia de depósito municipais que guardam os carros, que os carros foram apreendidos por questão de multa, né? Mas é nesses locais que você tem a ideia também de que eles colocam os carros de acidentes com vítimas fatais. Então, esse lugar acaba tendo uma egrégora também muito baixa, por causa disso aqui que o pai está trazendo. Tá? Sétimo lugar, vocês vão ficar surpresos. Ou não, né? Sétimo lugar, encruzilhadas. Oi, meu pai? As encruzilhadas. Vamos lá. Qual que é a encruzilhada? Encruzilhada de rua, de estrada, de terra, de mata, até de linha férrea. Encruzilhada. E junto com a encruzilhada o pai traz cruzeiro, que pode ser um cruzeiro de cemitério, de capela, de igreja, de morro, ponto alto, ou de uma entrada de uma cidade, ok? Ou numa estrada, ou numa praça. É cruzeiro? Você tem essa formatação. É uma encruzilhada? Você tem essa formatação. Por quê? Porque são lugares, tanto de encruzilhada quanto de cruzeiro, são portais abertos, que unem o plano espiritual com o material, o Orum ao Aê. Então, tem que pedir licença, tem que ter atento, mesmo que não tenha nenhuma oferenda, não tenha nada, você tem que ter muito cuidado ao passar, ao ficar, entendeu? A transitar nesses locais, tanto encruzilhada quanto cruzeiro, tá bom? Esses são a lista que o pai trouxe, a minha lista de 7 lugares bem perigosos, tá? Isso não é mito, é verdade, que você, que é um médium, tem que ter de compreensão, ou um macumbeiro, tá bom? Agora o que o pai faz? O pai vai trazer algumas observações importantíssimas lá no final do vídeo, inclusive como você deve estar se protegendo. Mas, antes, o pai vai passar aquele recadinho que se faz necessário e é de uma forma bem rápida.
deixa eu primeiro me apresentar educadamente, como o pai sempre fala, para aqueles irmãos e irmãs de axé que estão chegando hoje aqui pela primeira vez. Me chamo Pai Marcelo de Oxalá. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudo. Coloque seu dedinho aqui, ó, numa sineta que está escrito inscreva-se, venha fazer parte dessa família de axé que só cresce. Deixe seu joinha para o pai. Ative uma sineta de notificação que está por aqui, para que o YouTube possa estar sempre avisando quando tiver um conteúdo novo e você não perder o conteúdo do pai, para estar sempre colocando conteúdo novo, tá bom? Olha, para quem quer fazer uma consulta com o pai, fazer o quê? Na descrição de todos os vídeos consta todos os horários que o pai atua e o número do WhatsApp para você fazer uma consulta com o pai, tá? Ok? Marcar sua consulta. Mas o pai vai deixar o número do WhatsApp para marcação de consulta aqui também, tá? Todas as consultas do pai é sempre feito por chamada de vídeo. Você pode estar perto, longe, o pai tem como te atender. Aproveite, no mês de novembro, nós ainda estamos com aquela promoção que está desde o início do canal, na abertura do canal, onde uma consulta de 2 horas, que acaba passando de 2 horas, com o pai está saindo apenas por R$200, tá? Porque na verdade custava 250, agora com a promoção R$200. 1 hora de consulta com o pai, que sempre custou 150, agora saindo 1 hora de consulta com o pai, apenas R$100. E essas 2 horas de consulta, ou 1 hora de consulta, sempre passa, tá? Então, se você está precisando de um aconselhamento dentro da questão espiritual, profissional, saúde, sentimental, vai estar te aguardando. Gratidão pelo recado. Vamos agora para dentro do conteúdo. As pessoas têm que entender que esses lugares têm uma energia mais densa, tá? Uma energia mais pesada, uma energia negativa. E as pessoas que são dentro dos cultos de religião de matriz africana têm que ter esse entendimento e esse cuidado. Se você, inclusive, for um médium empata, que é também chamado e conhecido de médium esponja, vai ter até conteúdo falando sobre isso, ou médium de transporte, ou até mesmo médium de cura, aí você também tem que prestar muita atenção nisso, tá? Ou se você é um médium em fase de desenvolvimento mediúnico, também você tem que tomar muito cuidado. Quais são os cuidados? Vamos lá. Em primeiro lugar, usar suas guias de proteção. Gente, guias de proteção não são guias de trabalho. A guia de proteção, isso aqui é uma guia de proteção, isso aqui é uma guia de proteção, ok? Também usar os seus patuais, seus breves. O que é patuar? O que é breve? Patuar, breve de proteção, tá? E também usar os contreguns quando vocês forem nesses lugares que o pai acabou de citar. O que é contregum? Tá? Usar no braço, tá bom? O contregum também serve para isso. O pai tem um conteúdo falando de contregum, tá bom? Agora vamos lá. Ao chegar na sua casa, você deve já ter deixado ali separado um copo d'água, uma quartinha, para que você possa jogar por cima da tua cabeça, no portão de entrada da tua casa, na direção da rua. Você fica de costas para a rua, virado para dentro da tua casa, joga. Primeiro você olha para um lado, olha para o outro, para ver se não está passando ninguém, né, gente? Joga e aí você entra. Vai até a bica do quintal e lave e tire o acúmulo de terra, para que acúmulo de terra, da onde você veio, não adentre dentro do seu lar, da sua casa, ok? Colocar as roupas de molho no sal grosso branco ou sal grosso rosa, tanto faz, fica a seu critério. E deixar de molho por 12 horas no mínimo ou 24 horas no máximo. Depois tu lava normalmente, tá, ok? Outra coisa, tomar um banho de sal grosso ou sal grosso branco ou sal grosso rosa, também fica a seu critério. E o banho de sal grosso, gente, é um punhadinho, não é muito, senão faz mal, tá? Ele, em vez de não fazer, além de não fazer bem, vai fazer mal. Então, é um punhadinho só, tá bom? Do pescoço para baixo. E depois, se tiver condições, tomar um banho da cabeça até os pés com rosas brancas ou boldo. Isso faz toda a diferença? Sim. Então, nós que estamos vivendo dentro do axé, temos que ter esse entendimento e essas proteções dentro desses lugares que o pai trouxe,
tá bom? Gente, olha, esse é o bate-papo que o pai tinha para trazer no dia de hoje. Gratidão por todos que ficaram até o final, de uma forma respeitosa e carinhosa. Que meu pai, Oxalá, o Xaguian, possa estar abençoando a vida de todos vocês e dos seus familiares, e que vocês possam ter uma semana muito próspera, com muita proteção, ok? O Deus que habita em mim, fala do Deus que habita em cada um de vocês. Um forte abraço e muito axé para todos.